Boa noite, Igreja do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 35. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Eu peço que você escute com atenção a palavra do teu Criador. Jeremias, capítulo 35, diz assim: A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Nem edificarei casas, nem fareis sementeiras, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, subiu a esta terra, dizemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos filhos de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que eles ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Oremos. Santa Trindade, quem pode se portar diante de Ti nesta noite, com consciências tranquilas, por ter obedecido aos Teus mandamentos nessa semana que se passou? Contudo, ó Pai, como o Senhor tem nos instruído em Teu santo dia, tanto pela manhã, nós pedimos que o Senhor console os nossos corações, ao nos confrontar com os nossos pecados, com a Tua lei, mas nos conduzir a Cristo. Por isso, ó Pai, nós te rendemos graça por esse texto que, pela Tua providência, vem ao encontro da Tua igreja.
E por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes e clareie os nossos corações para compreendermos a Tua vontade nessa noite. É isso que nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Queridos, a maior bênção que a Igreja do Senhor pode desfrutar, tanto nesta vida quanto na morte, é a de ter o Criador dos céus e da terra como nosso Deus, como Deus pactual. Essa é a verdade gloriosa que foi anunciada aos nossos pais lá em Deuteronômio capítulo 7, quando eles estavam para entrar na terra prometida, e o Senhor os lembrou dizendo: porque tu és povo santo do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esta é a maior glória, queridos, é a maior bênção que a Igreja do Senhor pode desfrutar nesta vida. O nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, e como um Deus pactual, Ele vem ao encontro da sua igreja e de ser o próprio Deus dela. Por outro lado, queridos, a maior vergonha para a Igreja do Senhor é a de nós cultivarmos corações rebeldes e insensíveis aos mandamentos do Senhor. Sim, por outro lado, a maior glória e a maior bênção da Igreja do Senhor, tanto nesta vida quanto na morte, é a de ter o Criador dos céus e da terra como nosso Deus, como Deus do pacto. A maior vergonha para a Igreja do Senhor é a de cultivarmos corações que são insensíveis e rebeldes para com a lei do Senhor. Falo isso, meus irmãos, porque dominicalmente temos tido os nossos corações instruídos pela lei do Senhor. Dominicalmente temos sido lembrados de que o Senhor, teu Deus, te tirou da terra do Egito, da casa do servidão. De que o Senhor, teu Deus, te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, dominicalmente, nós temos sido lembrados e instruídos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda assim, cultivamos um coração rebelde diante do Senhor. Nós quebramos facilmente e profanamos ao seu santo dia. Nós quebramos a lei do Senhor quando cultivamos um coração idólatra que muitas vezes é expressado por um ateísmo prático, quando nós não confiamos e descansamos na bondade do nosso Deus. Nós dizemos que o Senhor é onipotente, mas nós não descansamos nessa verdade. Então nós quebramos ao primeiro mandamento, como também nós quebramos ao quarto mandamento, que é o dia do Senhor. Mas nós também quebramos ao segundo mandamento, quando nós nos portamos de maneira leviana e profana no culto ao Senhor. Falo isso porque certamente você não se importa de maneira leviana e sem reverência diante do teu chefe, diante de um juiz ou diante de uma autoridade, mas você dá a eles a devida honra, porque você os teme. Mas diante do Senhor, em seu santo dia, na adoração a Deus, você quebra o segundo mandamento quando você não honra a Ele no seu culto. Nós quebramos o terceiro mandamento, meus irmãos, como nós temos visto dominicalmente, quando criança. Vocês estão jogando Among Us e vocês tomam o nome do Senhor quando vocês ficam revoltados por alguma postura. Meus irmãos, nós quebramos e tomamos o nome do Senhor quando em nossa ira nós usamos o nome do Senhor, quando alguém nos corta no trânsito. E dominicalmente, meus irmãos, dia após dia, nós quebramos a lei do Senhor. E essa é a maior vergonha. Porque se por outro lado, a Igreja do Senhor pode se alegrar pelo fato do Criador dos céus e da terra ser o nosso Deus, por outro, a maior vergonha para a Igreja do Senhor é de nós cultivarmos um coração insensível e rebelde para com a lei do Senhor. E é nesse sentido, queridos, que o profeta Jeremias, ele vai ao encontro do povo do Senhor e usa como base um povo, e usa como base uma família que por natureza não pertenciam ao povo da aliança, mas é usado para envergonhar os israelitas. De novo, meus irmãos, diante de todo esse contexto, diante de toda essa introdução, é nesse sentido que Jeremias vai ao encontro do povo do Senhor e usa como exemplo uma família, e usa como exemplo um povo que por natureza não faziam parte do povo da aliança, do povo do pacto, mas é usado para envergonhar a Igreja do Senhor
no Antigo Testamento. O Senhor usa como exemplo a fidelidade de um povo para com os mandamentos de um homem, que é chamado, de acordo com o texto, de Jonadab, para confrontar os pecados do seu povo, que não tinham como um líder um homem, mas tinha como líder o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós nos aproximamos dessa narrativa, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Deus, ele usou um povo que não pertencia ao povo da aliança, para demonstrar quão fiéis eles eram aos mandamentos e aos preceitos de um homem chamado Jonadab. Mas, por vezes, a igreja do Senhor, que tem o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou aos nossos pais no Monte Sinai, esse nós não o adoramos e nem reverenciamos aos seus mandamentos. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos dividir esse sermão em 2 pontos, o primeiro deles seria o exemplo de fidelidade a ser seguido, enquanto que o segundo ponto deste sermão poderia ser um exemplo de infidelidade a ser evitado. De novo, o primeiro ponto que nós poderíamos dividir esse sermão é o exemplo de fidelidade a ser seguido. E, em segundo lugar, um exemplo de infidelidade a ser evitado. E que exemplo de infidelidade é esse, queridos? Quando nós fazemos uma leitura do verso 1 ao verso 11, onde Jeremias então nos descreve quem era essa família, de quem eram esses povos. Então, o texto irá nos dizer que os recabitas eram uma espécie de clã, uma espécie de uma família que foi fundada por Recabe, pai de Jonadab. E, infelizmente, pouco se sabe a respeito dos recabitas relatados nas Sagradas Escrituras. Nós não temos muitas informações de quem eram esses povos, e quais eram as suas práticas, e quais eram os seus costumes, além deste capítulo que nós temos aqui em Jeremias, capítulo 35. Então, o texto irá nos dizer que esses homens, eles eram fiéis e tementes a uma lei que Jonadab deu a eles, que era o de não beber vinhos, que era o de não de habitar, que era o de habitar em tendas, era o de ter uma vida de nômades, de peregrinação nos desertos. E daí, quando você vai olhar lá para o verso 11, por uma exceção, por uma questão de vida e morte, eles acabam transgredindo a uma lei de Jonadab, novamente, que era um homem. E a lei que a Jonadab havia dado aos seus descendentes era: vocês devem ser peregrinos, vocês devem ser nômades. Mas por uma questão de vida e morte, eles fogem para Jerusalém, por causa da perseguição de Nabucodonosor, como nós podemos ver no verso 11. Quando, porém, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, subiu a esta terra, dizemos: vinde e refugiemos em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que Recabe, o fundador da família dos Recabitas, podia ter sido um queneu. E queneu, novamente, é um outro povo que é mencionado nas Sagradas Escrituras. Os queneus eram os estrangeiros, parentes próximos com Moisés através de casamentos. Eles foram adotados pela tribo de Judá e contados entre o povo do Senhor. E aqui eu abro um parêntese, porque o ponto é: eles não eram, por natureza, povo da aliança, mas por causa desse episódio eles foram enxertados mediante uma adoção da tribo de Judá. Essa verdade fica muito clara, por exemplo, quando nós nos aproximamos do livro de Juízes, onde irá nos dizer no capítulo 1, verso 16, a respeito dos queneus. Os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arábia. Foram e habitaram com este povo. Então, os recabitas, que historicamente eram conhecidos como os queneus, eles se juntaram ao povo do Senhor, à tribo de Judá, por causa de uma aliança com Moisés e os seus parentes. Essa possível interpretação que os estudiosos e os comentaristas eles dão a esse texto só pode ser possível quando nós olhamos para 1 Crônicas, por algo que é mencionado na descendência de Judá.
Veja, meus irmãos, eu sei que é um pouco difícil pegar todas essas informações, mas é necessário para nós compreendermos quem era este povo que estava sendo usado para confrontar os pecados e a infidelidade do povo do Senhor. Então perceba, lá em 1 Crônicas, capítulo 2, quando é mencionada a descendência de Judá, veja o que o verso 55 vai dizer. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os semeatitas, os sucatitas, são estes os queneus que vieram de Amate, pai de Racabe. Então, na descendência de Judá, esses homens, eles foram incluídos, eles foram mencionados. Além disso, o texto irá nos dizer do porquê os recabitas, eles não beberem o vinho que o profeta Jeremias havia lhes oferecido. O verso 6 vai dizer, mas eles disseram, acompanhe comigo por favor, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, jamais beberemos vinho, nem vós, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, e assim por diante. Não edificareis casas, vocês devem viver, vocês não devem plantar, e assim por diante. E aqui eu cito o puritano Matthew Herman, ele comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, Jonadab nunca fez nada pelos seus descendentes, aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Jonadab lhes deixou um fardo, mas não lhes deixou nenhum recurso para suportarem este peso. Mas Deus havia dado ao seu povo uma boa terra e lhes prometeu que, se fossem obedientes, ainda habitariam nela, de forma que eram obrigados a ser obedientes por gratidão e interesse. Mesmo assim, não quiseram obedecer, não quiseram dar ouvidos. Matthew Henry, então, ele vai dizer que Jonadab havia deixado preceitos e mandamentos para os seus descendentes. Mas este homem, que é de carne e osso, não havia deixado auxílio nenhum para esses mandamentos eles serem suportados. E daí quando nós olhamos para este povo, que é mencionado por Jeremias, e olhamos para a realidade da igreja do Senhor no Antigo Testamento, nós percebemos que o Senhor, diferente de Jonadab, ele é aquele que tem sustentado a sua igreja no decorrer dos séculos, como também tem dado os meios para a adoração e para ter o consolo nas lutas contra os pecados. Então, perceba o paralelo que está sendo estabelecido aqui. Enquanto homens eram fiéis e tementes a preceitos de um homem só, que era Jonadab, o do Senhor no Antigo Testamento não era fiel ao Deus que se revelou a Adão e aos nossos pais no deserto, e que havia com a coluna de fogo e com a nuvem sustentado a sua igreja em sua peregrinação. Diferente dos Jonadabes, que eram peregrinos e que viviam de maneira precária por causa dos preceitos do seu líder, que era Jonadab, a igreja do Senhor tinha todos os recursos para serem fiéis e tementes e gratos ao Senhor. Mas ainda assim, eles preferiam cultivar um coração rebelde e insensível para com a lei do Senhor. E aqui, queridos, como eu já citei e já tratei com os irmãos, isso serve para humilhar os nossos corações. Porque nós possuímos o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, revelado conforme as Sagradas Escrituras, mas ainda assim, semanalmente, do menor ao maior, nós somos infiéis ao Senhor. Enquanto nós percebemos que os pagãos que não conhecem ao Deus verdadeiro, eles são fiéis aos seus ídolos. Eles pagam promessas. Enquanto a igreja do Senhor possui o conhecimento verdadeiro, mas ainda assim, nós somos infiéis. E aqui eu lembro de um episódio que o pastor Joy Brick, ele citando em um dos seus sermões, ele diz: em uma de minhas viagens para pregar em uma determinada conferência, eu me lembro de estar sentado ao lado de um homem que ele estava com seus olhos fechados e mexendo a boca como se estivesse orando. E daí, quando eu percebi que aquele homem não estava mais aparentemente orando, eu questionei. Perguntei se ele era um cristão e o porquê ele estava orando. Então, pela surpresa de Joel Bick, ele diz, aquele homem virou para mim e disse: eu não sou cristão, eu sou um satanista. E a minha oração é para que o progresso do reino do Senhor seja impedido e para que os missionários de Cristo sejam mortos. E aqui dali
pesou o coração do Dr. Joel Bick, porque ele percebeu que se um homem que adora Satanás está orando para que a obra missionária seja interrompida e para que os missionários sejam mortos, que dirá de mim, de mim que conheço o verdadeiro Deus e não oro? E aqui dali humilhou ao coração daquele homem. E daí, meus irmãos, mais uma vez, perceba que o relato de Jeremias, capítulo 35, não está posto aqui de maneira aleatória, mas está para confrontar os nossos corações, ao percebermos que dominicalmente nós vimos a casa do Senhor, adorar ao único e verdadeiro Deus, mas ainda assim nós somos infiéis aos seus mandamentos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sondar aos nossos corações e vermos se nós temos sido fiéis àquele Deus que, assim como fez com os nossos pais, tem nos sustentado através da sua providência. Aquele que diariamente tem colocado o pão em nossa mesa, tem dado força, tem dado saúde e vigor, que em meio de uma pandemia o Senhor tem nos sustentado. Isso vem, meus irmãos, esse texto vem para nos humilhar e percebemos que um exemplo de fidelidade a ser seguidos. E perceba, o texto não fala que o Senhor estava exaltando o que aqueles homens estavam fazendo. No caso, que era se abster de vinho. Porque nas Sagradas Escrituras, no todo da revelação, nós percebemos que o beber o vinho por si só não é pecado. O que é confrontado constantemente nas Sagradas Escrituras, e até mesmo uma prescrição aos presbíteros, é o da embriaguez, é o do ser apegado ao vinho. E daí quando nós nos aproximamos desse texto, você não consegue encontrar em nenhum momento Deus exaltando o que estava sendo feito, mas sim a fidelidade aos mandamentos do patriarca Jonadab. E daí, queridos, nós precisamos ter, ao mesmo tempo, uma cautela aqui neste momento. Porque ao mesmo tempo que há um exemplo de fidelidade que está diante dos nossos olhos e que deve ser seguido, nós precisamos também ter uma cautela para nós não cairmos no moralismo. Para nós não sermos pessoas que exteriormente obedecem à lei do Senhor, mas que não amam verdadeiramente a Cristo. Perceba que facilmente nós podemos cair na hipocrisia. Nós fechamos os olhos quando na adoração, no culto ao Senhor, nós fechamos os olhos, nós abaixamos a cabeça quando se deve ser abaixada, nós ficamos em pé, mas no íntimo do nosso coração nós não temos prazer neste momento. No íntimo do nosso coração nós não oramos ao Senhor em particular. E daí nós devemos fugir de uma mera obediência, de uma mera fidelidade externa. Eu falo isso porque, infelizmente, você percebe muitos jovens nos dias de hoje interessados por estudar teologia reformada, por estudar filosofia, ciências políticas. E isso é bom, e isso deve ser feito. Contudo, você percebe uma grande quantidade de jovens sendo atraídos e voltados para o catolicismo romano. Porque eles buscam ali uma redenção, porque eles buscam no conservadorismo, porque eles buscam na mera obediência externa a redenção de suas almas. E como um certo mestre meu disse, é por isso que Olavo de Carvalho ele é considerado como um profeta de Baal. Porque ele prega um conservadorismo que irá redimir a alma do homem. Mas não é o conservadorismo, não é uma mera obediência externa que irá redimir a alma do homem, que irá fazer com que nós nos aproximemos diante do Senhor e sejamos aceitos, mas é o fato de nós estarmos unidos a Cristo. Isso é verdade porque quando nós julgamos os ímpios, nós dizemos, eles são merecedores do inferno. Esses que apoiam a causa LGBT, esses que queimam igrejas no Chile. E daí nós julgamos esses homens pela nossa moral, pela nossa justiça. E não pela lei do Senhor. E não pela justiça do Cordeiro que se fez homem. E é por isso que eu preciso deixar isso muito claro. Para que os nossos corações não sejamos tentados a observarmos e a buscarmos um exemplo de fidelidade em um povo que estava obedecendo uma lei externamente, mas não a lei do Senhor. E daí, queridos, ao mesmo tempo, nós precisamos ter em mente esta verdade que confronta os nossos corações. Desse exemplo
de fidelidade que deve ser seguido pela igreja do Senhor. Nós que possuímos o verdadeiro conhecimento, nós devemos buscar a fidelidade no Senhor. E aqui, queridos, já caminhando para o fim, nós vamos para o nosso segundo ponto. Se o primeiro foi o exemplo de fidelidade a ser seguido, nós temos agora, do verso 12 ao verso 18, um exemplo de infidelidade a ser evitado. E pela nossa tristeza, o exemplo de infidelidade a ser evitado, pelo incrível que pareça, é o exemplo dos nossos pais no Antigo Testamento. É o exemplo da igreja do Senhor no Antigo Testamento. Então perceba o que é que o verso 12 vai dizer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não obedecestes. E aí, queridos, novamente um outro paralelo é estabelecido aqui. A ideia de que o texto 14 no seu finalzinho vai dizer que começando de madrugada vos tenho falado, não obedecestes. O ponto não é que Deus de maneira mística se revelava ao seu povo na madrugada do dia, mas a ideia que alguns teólogos eles entendem desse verso é que o Senhor, de geração a geração, desde a eternidade, tem cuidado da igreja do Senhor, tem provido, como um exemplo do Antigo Testamento, da coluna de fogo e da nuvem. Mas ainda assim vocês não me obedecem. Mas os descendentes de Jonadab, a eles obedecem. Ao mero homem, que é carne, que é pecador, que possui um coração corrupto e vil, a eles obedecem. Mas a mim, que desde madrugada tenho falado, vocês não obedecem. E o verso 15 também deixa uma outra verdade clara de como o Senhor também usa os seus ministros e como o Senhor usa os pregadores da igreja do Senhor para confrontar os pecados do povo, chamando ao arrependimento. Mas ainda assim a igreja, ela persiste em ter um coração rebelde, insensível aos mandamentos do Senhor. O verso 15 vai dizer: começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim por diante o texto vai descrevendo. Então percebam, meus irmãos, que o teu coração pode ser tentado a rejeitar aquilo que qualquer pregador que sob esse púlpito venha a dizer à tua alma, confrontando o teu pecado, confrontando a tua idolatria. Mas perceba que a maior demonstração que Cristo, dono da igreja, pode fazer para com o seu rebanho é de levantar homens para confrontar o pecado da sua igreja, o chamando ao arrependimento. Diz lá em Hebreus, Deus, ele disciplina aquele que ele ama. Aqueles que ele ama. E aí, queridos, nós podemos tirar algumas aplicações desse texto, que pela providência do Senhor vem ao encontro dos nossos corações, rasgando a nossa alma e nos humilhando. Perceba que no verso 19 há uma promessa que foi anunciada aos recabitas. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem de Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nas Sagradas Escrituras, nós não temos o relato dessa promessa ela sendo confirmada. Alguns teólogos eles pensam que essa promessa ela foi confirmada quando esses homens, por estarem junto ao povo do Senhor, se tornaram levitas na antiga aliança, posteriormente. No entanto, há uma verdade que está implícita nesse verso 19. A bênção do Senhor está sobre os recabitas por causa da sua fidelidade. E como nós vimos no início do sermão, o contexto histórico, eles não pertenciam por natureza ao povo da aliança, mas o Senhor anunciou uma bênção sobre aqueles homens. E daí você percebe que, mesmo nós possuindo
possuindo um conhecimento verdadeiro do Deus vivo. Nós não instruímos os nossos filhos. Nós não instruímos as nossas esposas. E aqui eu direciono esta palavra aos jovens que ainda não são casados, que por vezes podem ser tentados a esquecerem dessas promessas, de não instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Perceba que a bênção de Deus foi anunciada a esses homens e toda a sua descendência por causa da fidelidade deles a um homem. Quem dirá, meus irmãos, a igreja do Senhor, que tem como um Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Ele nos promete em sua palavra dar a bênção tanto para nós quanto para os nossos filhos, quanto para a nossa casa, se nós formos fiéis e obedientes aos mandamentos do Senhor. Por outro lado, esse texto também nos confronta a uma mera obediência externa. O Senhor nos chama também, meus irmãos, essa noite, a obedecermos ao Senhor com entendimento, mas também com o coração. E daí, como eu já mencionei aqui também em um dos sermões, certo puritano, ele dizia que a pregação ela é como uma flecha que é apontada, então soltada em direção ao coração do homem. E daí talvez você esteja tentando se esquivar dessas responsabilidades que têm sido colocadas sobre a tua alma. E daí você diz assim, mas eu não sou tão vil assim como esses meus pais que foram confrontados aqui por Jeremias. Eu dou cestas básicas, eu ajudo aos necessitados, que daí aos poucos você vai se apoiando na tua justiça, na tua moral. E daí talvez você seja tentado até mesmo a dizer que não é como nenhum daqueles dois ladrões que foram crucificados, uma à direita e uma à esquerda de Jesus Cristo, porque você pensa que a tua moral irá te salvar. Porque talvez você diga assim, aqueles dois homens, eles foram crucificados porque eles passaram a vida toda sendo homens vios e pecadores. Mas eu não matei ninguém. Eu sou um homem bom. Mas talvez você diga, mas eu não sou um ladrão como aquele bandido da cruz. Mas de repente você é pior do que ele. Deus criou você, te deu respiração e tudo mais. Deus dotou você de talentos e de capacidades para usá-los para a glória dele mesmo. Deus tem abençoado você com saúde, com vigor. Deus tem suprido as suas necessidades nesse período de pandemia. Deus tem fornecido inúmeras oportunidades de você servi-lo e glorificá-lo. Mas qual é o resultado de tudo isso? Veja o que você tem feito da sua vida até aqui. Veja quantos pecados você tem acumulado contra Deus. Será que, porventura, Deus não teria a razão de virar tudo isso contra você? Então, na perspectiva dos céus, a tua condição é a mesma daquele homem que você condena, o ladrão da cruz. Ou talvez dos nossos pais que foram confrontados, pelo exemplo dos recabitas. Você está pensando que Deus vai aceitá-lo pelo bem que você faz, pelos seus méritos. Você precisa ter uma percepção da sua própria pecaminosidade. Se porventura você está interessado no futuro da tua alma e do destino que ela terá eterno, como também no presente momento, na presente era, você precisa ter uma percepção da tua indignidade diante do Senhor. Lembre-se de uma coisa. Eram dois bandidos, mas somente um deles foi salvo. Pois somente um deles reconheceu a sua pecaminosidade terrível diante do Senhor. Pois somente um deles não se apoiou nos seus méritos, na sua justiça. Ele admitiu a sua culpa, ele admitiu o seu erro, ele pronunciou uma sentença contra si mesmo e entendeu que precisava urgente de um Salvador. A semelhança do publicano, ele bateu em seu peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim que sou um miserável pecador. Ele reconheceu a necessidade de um Salvador. Não caia nessa falácia de pensar que os teus méritos e a tua justiça garantirão a você a tua salvação. Porque não garantirá. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você esta noite. Você já fez isso? Você já reconheceu o teu pecado, a tua pecaminosidade diante do Senhor? A tua insuficiência de conquistar a salvação por si mesmo?
Você não pode se aproximar de Cristo se a semelhança de Paulo, como nós vimos, você não se aproximar dele com o rosto no pó. É impossível ser salvo por Jesus Cristo, com enorme senso de autojustiça no seu coração. Jesus disse: não vim salvar os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Portanto, se você se acha justo, peça ao Espírito Santo para quebrar esse teu coração mortalizado pelo pecado. Ou então não perca mais seu tempo. Jesus não veio para você. Jesus veio para ladrões arrependidos. Jesus veio para homens e mulheres que reconhecem a sua falência e se sentem existencialmente arrasados pelos seus pecados. Então, se você se sente assim hoje, indigno, consumido pela culpa do pecado, espiritualmente doente, quebrado, aflito, inseguro, corroído pelo pecado, saiba disso, ainda há esperança para a tua alma nessa noite, meu irmão. O Senhor te chama ao arrependimento através desse sermão. Ao perceber que a tua alma, apesar de todos os benefícios que o Senhor tem te dado, você não tem se curvado diante do seu senhorio. E a tua alma só pode, esta noite, ser salva, porque o cristianismo, por natureza, é uma religião de pecadores. Igreja é hospital de pecadores. Mas se apesar disso, apesar da lei que confronta o teu coração e revela a tua infidelidade ao Senhor, se apesar disso você ainda busca e ainda tem um coração insensível à lei do Senhor, não perca o seu tempo. Vá para casa e busque ser o homem e a mulher mais ricos deste mundo. Mas durma esta noite na certeza de que a tua alma passará a eternidade no inferno e distante de tudo aquilo que você acha bom nesta vida. Volte-se para Cristo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer que você entenda esta noite, mediante o confrontamento deste sermão e do exemplo dos nossos pais, que foi o teu pecado que crucificou a Cristo Jesus. Mas que apesar disso, o Senhor, apesar da infidelidade do seu povo, prometeu ao Cristo que veio e morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. E uma vez que pela sua justiça nós unimos a Ele, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Os nossos pecados não podem nos separar de Cristo. Não podem nos separar se nós estivermos tão somente unidos a Ele. Por isso, meus irmãos, nos arrependemos dos nossos pecados, porque dominicalmente nós temos sido instruídos pela lei do Senhor. Mas ainda assim, no íntimo do nosso coração, no íntimo do nosso quarto, nós transgredimos a lei do Senhor. No íntimo do nosso trabalho e emprego, nós transgredimos a lei do Senhor. Mas essa noite o Senhor nos chama ao arrependimento, mediante o exemplo desses homens que não faziam parte da aliança, que não por natureza não faziam parte da aliança do Senhor, mas está diante de nós um exemplo de fidelidade a ser seguido, um exemplo de infidelidade a ser evitado. Que o Senhor então nos abençoe e rasgue os nossos corações para a glória de Cristo Jesus. Amém.